Então eu tenho que falar para o meu filho que nós vamos solucionar o problema, que nós vamos na escola conversar. A princípio a criança entra em pânico, fala, pelo amor de Deus, não fala nada para ninguém. Não, nós vamos conversar com as pessoas responsáveis da escola. Vai ser uma conversa de adultos, onde ninguém vai ser exposto, mostrando para a criança que existem pais que tomam conta da situação, que estão lá para protegê-las, né? Caso essa criança demonstre já um medo muito grande, um pânico muito grande, falar que eles vão acompanhar a criança até a escola, sim, né? Porque isso daí já passa uma segurança para a criança, né? E no caso de precisar de uma ajuda, falar para a criança que tem um profissional que pode estar ajudando, onde ela vai poder contar tudo para a criança. Quer dizer, quebrar essa chamada lei do silêncio. Porque Isso. muitas vezes quem é vítima acaba se sentindo como que Coagido. É vítima e ao mesmo tempo eu começo a sentir que eu sou o algoz da história, quando eu sou a vítima, mas eu sou o algoz. Eu dei motivo para essa gozação, ou isso, aquilo, e isso faz com que a pessoa comece a querer esconder esse acontecimento, né? E aí o bullying, o assédio moral, ele vai tendo uma conotação muito grande, muito ampla. Então, quebrar a lei do silêncio, colocar para o seu pai, colocar para a sua mãe, o pai sabendo não criar uma culpabilidade na criança, que às vezes muitos pais fazem, nós sabemos disso, Sim. mas procurar compreender esse filho, procurar mostrar que estão juntos, que esse filho tem N características positivas, valorizá-lo, reforçá-lo e mostrar que ele tem aliados. A família dele é o time dele, é o grupo dele, são aliados, e agora o grupo junto, agora que o grupo está sabendo, são muito mais fortes para enfrentar o bullying. E a partir daí procurar a escola, procurar um esclarecimento, procurar construir novos aliados. Sim. O diretor da escola, a coordenadora, a professora, etc., para que a gente possa ser rafileiras para defender essa pessoa que está sofrendo um processo de bullying que tem um impacto tão doloroso na sua mente, no seu cérebro. E, além disso, se a coisa estiver muito alta, a criança estressou demais, está tendo características de depressão, de uma ansiedade alta, de pânico, né? Se nega frontalmente para a escola, buscar imediatamente ajuda psicológica. Imediatamente buscar um profissional que tenha experiência com bullying e que possa dar um respaldo para essa criança. Fala, Juliana. Eu acho legal também colocar que é importante, que a gente está falando aqui quem sofre a agressão. Mas os pais também têm que ficar atento a um filho agressor. Porque muitas vezes o que eu percebo é assim, quem acaba aparecendo no consultório é quem sofre a agressão. E o agressor acaba aparecendo muito mais para frente. Quer dizer, essa parte da vida do adolescente acaba passando batido. E essa questão dessa necessidade também de um adolescente estar denegrindo a imagem do outro, esse posicionamento autoritário, agressivo, muitas vezes também é negligenciado. E eu acho que esse ponto tem que ficar muito claro aqui, que o fato também de você abrir o e-mail do seu filho e ver que ele não sofre bullying e ficar tranquilo, não é só isso, né? Porque assim, a gente tem que pensar também que tipo de ser humano que a gente está admirando e que a gente está formando. Então a gente vê o nosso filho numa brincadeira com os amigos, entrando, eu acho que assim, é interessante você olhar o seu filho entrando numa conversa ou conversando com os amigos e citando um colega falando assim, aquele gordo, aquele orelhudo, aquele chato, aquele nerd, né? Assim, hoje em dia eu diria que o nerd ele até tem um papel mais importante do que algumas características que hoje em dia novas estruturas foram criadas. E eu falo que essa estrutura, principalmente essa estrutura perante os adolescentes, dos emos, né, ela tem sofrido muito preconceito.
Né? Então, um adolescente que entra para essa sociedade e se coloca como emo, acaba sofrendo um enorme preconceito e uma série de bullying, cyberbullying. E o pai ele tem que estar atento a essa questão também e procurar ajuda. Porque eu falo que, no caso, a criança que está sendo agredida, ela tem muito mais sintomas, né? Que ficam mais evidentes e os pais se preocupam. Então, assim, uma perda de fome, uma mudança de comportamento, notas rebaixadas. Mas o outro lado acaba passando... Porque, na verdade, todos nós temos alguma característica possível, né, de discriminação. Né? Todos nós. Quer dizer, ou uma pessoa usa óculos, ou uma pessoa, ela tem, por exemplo, a mão dominante dela é esquerda, né? Ou ela tem uma dificuldade, às vezes, numérica, ou ela tem uma dificuldade de escrever redação, a inteligência linguística, ou a pessoa tem uma dificuldade na prática esportiva, ou a pessoa é um pouquinho mais magra, ou uma pessoa é um pouquinho mais gorda. Quer dizer, todos nós vamos ter alguma característica, e o duro é que se marca essa característica, né, como se o todo da pessoa ele estivesse sendo ignorado. E se faz o humor disso, a gozação disso. Interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, o que gera mais agrado para a população em termos de programas humorísticos é quando o humorista ele brinca com ele mesmo, né? Quando ele faz alguma brincadeira com algum comportamento dele, mas não com o outro. Quer dizer, esse ficar estereotipando pessoas, que às vezes até em alguns programas isso é muito valorizado, isso também constrói, isso deforma um pouquinho a personalidade do adolescente, que ele pode ficar abusando moralmente de outras pessoas para brincar, etc. Sabe o que eu queria, Silene, refletir com vocês também? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho, é quando o bullying acontece na família. Eu tenho observado que, às vezes, o bullying acontece de uma forma, entre aspas, ingênua. Quer dizer, é aquele tio que constrange o sobrinho. É aquela tia que faz um comentário sobre a sobrinha desagradável. Ela acha que está fazendo uma brincadeira. Imagine, isso daqui é uma brincadeira. Nós estamos batendo papo, nós estamos dando uma risada, não sei o quê. Mas coloca aquele sobrinho, aquela sobrinha, né, numa situação de autoconstrangimento. Muitas vezes é o próprio pai que faz isso com o filho. A mãe. Então, eu queria que você também explorasse um pouquinho esse bullying familiar, aparentemente ingênuo, aparentemente inocente, aparentemente uma mera brincadeira, mas que causa tantos traumas, tantos malefícios. E essa brincadeira, além de tio, de tia, de pai, muitas vezes é entre irmãos, né? Então, entre os próprios irmãos, muitas vezes tem essa brincadeira, essa conotação. Eu tenho o caso de uma criança que ele sofreu muito bullying do irmão, né? O irmão, por não aceitá-lo, né? O mais velho, por não aceitá-lo, né? Quando nasceu. Então, assim, ele foi, assim, pressionando muito essa criança. Então, tudo... Na visão do irmão mais velho, o que o menor fazia era bobo, era babaca, era muito de criancinha. E o mais novo, para querer se afirmar na frente desse irmão mais velho, foi abandonando e deixando coisas que pertenciam à própria idade. E ele se perdeu nesse meio. Os pais não perceberam, porque a minimização é brincadeira só de irmãos.
Muitas vezes acontece também outro caso que eu já tive.